Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Estou gostando de ver todo mundo participando das aulas, assistindo nossas videoaulas que são feitas com tanto carinho para vocês. Vamos agora para a nossa aula número 6 de História. Eu sou a professora Alessandra e na aula de hoje nós vamos ver cidades brasileiras. Vamos ver a chegada dos portugueses em Pindorama. Vamos ver ocupação e organização do território e formação das primeiras vilas e cidades do Brasil. Na apostila, página 240 e 241, você pode ver que nós temos imagem de duas cidades, certo? Então, esse grupo de alunos, eles estão observando duas cidades. Uma é a cidade de Ouro Preto, no Brasil, e a outra é a cidade de Lisboa, em Portugal. Você quer saber o que essas duas cidades têm em comum? Já ouviu falar de alguma delas? As cidades de Lisboa e de Ouro Preto, elas têm muitas semelhanças, porque os fundadores da cidade de Ouro Preto, no Brasil, vieram lá de Portugal, certo? Como muitos outros fundadores de várias cidades brasileiras também vieram de Portugal. Vamos ver agora na página 242 do seu livro, a chegada dos portugueses em Pindorama. A chegada dos portugueses em Pindorama. O que será Pindorama? Já ouviram falar? Olha lá. Os portugueses, eles formaram várias cidades, assim como eu falei de Ouro Preto, certo? Que o fundador veio lá de Portugal. Quando eles chegaram aqui, no ano de 1500, essa terra já possuía muitos habitantes, eram os Tupi. O primeiro grupo indígena a ter contato com os portugueses foram os Tupi. Eles já tinham um nome para essa terra. Então, eles moravam aqui, mas essa terra onde eles moravam não chamava Brasil. Eles chamavam de Pindorama. Sim, o nome que os indígenas deram para essa terra era Pindorama. Lá na página 242, a gente olha uma pintura feita pelo Oscar Pereira Silva, que mostra o desembarque de Pedro Álvares Cabral, lá em 1500, quando ele chegou aqui no Brasil. Então, nós vemos os barcos chegando, os indígenas, né? Os primeiros habitantes Tupi. E essa terra, que hoje nós chamamos de Brasil, era chamada de Pindorama. Você conhece aquele grupo Palavra Cantada? Eles têm uma música que explica muito bem e muito divertida sobre a Pindorama. Pindorama, Pindorama, é o Brasil antes de Cabral. Procura lá no YouTube essa musiquinha da Palavra Cantada, chama Pindorama, e vai explicar direitinho tudo isso que eu vou contar para vocês na aula de hoje. No dia 22 de abril de 1500, uma expedição marítima liderada por Pedro Álvares Cabral, chegou em Porto Seguro, aqui no Brasil, certo? Lá na Bahia. Uma das primeiras medidas tomadas pelos portugueses, assim que chegaram no Brasil, foi colocar uma cruz, fixar uma cruz nas terras, fixar uma cruz no chão. Agora, por que eles faziam isso? A partir do momento em que essa cruz era fixada na terra, significava que os portugueses eram donos dessa terra, certo? Então, assim que eles chegavam, eles fixavam essa cruz na terra, mostrando que eles seriam os donos dessa terra. Mas 30 anos depois, em 1530, o rei de Portugal enviou aqui para o Brasil outros portugueses, só que dessa vez era para eles morarem aqui no Brasil. Esses portugueses tinham duas missões: expulsar outros europeus que estavam por aqui, e eles estavam de olho também nas terras, eles queriam procurar riquezas que existiam no Brasil, como o ouro, certo? Agora, aqui com a lupa na mão, na página 243, vocês vão lá no material de apoio,
na página 34, vamos observar a imagem que tem lá no material de apoio. Vai lá no seu material pegar aquela imagem. É a imagem de um mapa, certo? Com essa imagem na sua mão, a gente vai responder as seguintes perguntas. Pergunta número 1. Que região está representada no mapa? Então, você olhando esse mapa, qual é a região representada no mapa? É o Brasil, isso mesmo. É o Brasil no início da sua colonização, certo? Então, o que está representado no mapa? Brasil no início da colonização. Pergunta número 2. Quem são as pessoas que aparecem no mapa? Perceba aí nesse mapa, observa quais são as pessoas que estão aí. Então, a gente, olhando bem nesse mapa, a gente consegue perceber que tem os portugueses e também os indígenas. Então, os portugueses e os indígenas são as pessoas nesse mapa. Os portugueses e os indígenas. Certo? Essas são as pessoas que a gente consegue observar que estão nesse mapa. O que elas estão fazendo? Vamos lá olhar de novo o mapa. O que vocês acham que eles estão fazendo? A gente observa que os indígenas, eles estão trabalhando. E os portugueses estão organizando esse trabalho, certo? Então, os indígenas estão trabalhando, pode responder aí, e os portugueses estão organizando esse trabalho, certo? Na pergunta número 3, esse mapa é igual aos mapas que são feitos hoje? O que você acha? Não é, né? Esse mapa é bem diferente dos mapas que são feitos hoje. Como será que as pessoas faziam mapas naquela época? E como são feitos hoje? Os mapas antigamente eram feitos sem muita precisão, certo? Eles eram baseados em relatos orais das pessoas que conheciam aqueles lugares. Tinham muitos aparelhos sofisticados como tem hoje em dia. Hoje os mapas são feitos de acordo com cálculos bem precisos, matemáticos e com a ajuda de computadores, certo? Então os mapas naquela época eram feitos sem muita precisão, apenas ouvindo relatos orais. E hoje em dia são feitos com muita tecnologia. Vamos agora lá para a página 244 do seu material. A gente vai falar sobre a organização, sobre a ocupação e a organização do território. Essa imagem que a gente está vendo aqui é a representação de como teria sido essa ocupação. Ela seguia quase sempre da mesma forma. De Portugal, vieram pessoas encarregadas de administrar as novas terras, como os oficiais de justiça, além dos soldados e dos padres. Então, a gente está vendo aqui a comunidade indígena, certo? E a gente vê um padre. Então, esses eram os primeiros que chegavam e eles eram encarregados para administrar essas novas terras, ok? Os oficiais de justiça, eles tinham que manter a lei. Então, eles eram os encarregados de manter e aplicar a lei. E os soldados, eles auxiliavam a defesa do local. Então, eles cuidavam da parte da segurança. Na maioria das ocupações, havia uma pessoa encarregada para a evangelização dos indígenas, certo? O que é a evangelização dos indígenas? Vamos analisar essa imagem e a gente pode conversar, eu com você, você com a sua família. Como vocês acham que era feita a evangelização dos indígenas? Então a gente olha, né, a gente percebe que tem um padre e ele está conversando com os indígenas. Então eu acho que através dessa conversa, certo? Por meio de ensinamentos, ele ia evangelizando os indígenas.
Para colonizar o Brasil, os portugueses enviaram funcionários para organizar as cidades e os impostos. Também foram enviados exploradores para conhecer melhor o território nacional. A primeira lição de casa vai ser na página 245, com a lupa na mão. Você vai observar essa imagem a seguir e você vai conversar com o pessoal aí da sua casa e eu quero que vocês discutam o seguinte. Número 1. Por que será que os portugueses queriam organizar o território do Brasil? Qual era a intenção? O que os portugueses estavam querendo com essa organização do território do Brasil? Converse com seus pais aí na sua casa para vocês discutirem e entenderem o que será que os portugueses estavam querendo. Pergunta número 2. Como será que os portugueses fizeram? Então, a gente vai olhar essa imagem, certo? E a gente vai fazer essas duas perguntas junto com a família. Por que eles queriam organizar o território brasileiro e como será que eles fizeram essa organização? E você vai escrever nas linhas abaixo qual a sua conclusão. Qual a sua conclusão e a conclusão da sua família. O que vocês acham, como que aconteceu isso? Nessa imagem a gente observa os indígenas, né, os portugueses, algumas ocas, os barcos, as caravelas lá atrás. Então, a gente percebe essa ocupação do Brasil. Essa pintura é chamada de Fundação de São Vicente. Ela foi feita por Benedito Calixto, em 1900. Então, os portugueses, eles tentaram de várias formas organizar o território. A primeira forma... Então, entre várias formas, eles tentaram organizar por capitanias hereditárias, certo? Os portugueses tentaram organizar o território, a primeira foi por capitanias hereditárias. Como que eles fizeram? Eles dividiram o território em vários lotes, certo? Esses lotes foram chamados de capitanias. Cada lote desse, cada capitania, foi dada a um português. Então, eles chegaram, dividiram o território em capitanias hereditárias, certo? E cada uma foi dada a um português. E esse português que recebia essa capitania era chamado de capitão ou donatário. E ele deveria explorar e defender a sua capitania. Certo? Não podia deixar nenhum invasor estrangeiro tomar conta. Ele tinha que cuidar e não deixar ninguém invadir as suas terras. Em algumas capitanias, os portugueses fizeram o quê? Como era uma terra muito boa, muito produtiva, eles iniciaram a plantação da cana-de-açúcar e a criação de gado. A cana-de-açúcar foi introduzida no Brasil pelos portugueses. Então, foram eles que começaram a plantação de cana-de-açúcar no Brasil, pois o açúcar era muito cobiçado pela Europa. Então, eles começaram a plantação de cana-de-açúcar e enviavam para a Europa. Então, essa foi a primeira organização dos portugueses no território brasileiro, através das capitanias hereditárias. Ok? Na página 246, mão na massa, a gente vai observar esse mapa a seguir e vocês vão responder as perguntinhas que seguem. Primeira pergunta, quantas capitanias hereditárias estão indicadas no mapa? Então, a gente consegue observar aqui a divisão desse mapa em capitanias, certo? Cada pedaço desse é uma capitania. Você vai contar quantas capitanias hereditárias estão indicadas no mapa e responder a pergunta número 1. Pergunta número 2. Qual o nome da capitania que foi representada pelo artista Benedito Calixto na página anterior? Então, a gente volta lá para aquela imagem, lá para aquela pintura, e a gente consegue ver que foi a Fundação de São Vicente. Certo? Então, o Benedito Calixto, ele pintou a capitania de São Vicente. Pergunta número 3. 5
5 nomes dessas capitanias são também nomes de estados brasileiros na atualidade. Então você vai perceber os nomes das capitanias que hoje em dia são nomes de estados brasileiros. Vou dar dica, hein? Presta atenção. Ceará, Paraíba, Pernambuco, Maranhão e Espírito Santo são estados brasileiros da atualidade. Agora a gente vai falar sobre a formação das primeiras vilas e cidades no Brasil. A primeira vila fundada pelos portugueses foi daquela pintura que a gente viu, São Vicente, em 1532. Os portugueses, eles fundaram vilas em locais específicos, o que ajudava no comércio e na produção de riqueza, certo? Sempre começava pela construção da Casa da Câmara, onde eram tomadas decisões políticas. Tinha também o pelourinho, a cadeia e uma igreja. E esses se tornaram os símbolos da colonização portuguesa. Na página 247, com a lupa na mão, você vai observar essa imagem, a representação de algumas dessas construções portuguesas que a gente acabou de falar. Se sim, escreva quais você identificou. Então, dentre essas construções portuguesas, o que você identifica nesse mapa, nesse desenho da página 247? Olha lá, e é da primeira vila, a de São Vicente. Legal, né? Então a gente já sabe como que começou tudo aqui no nosso Brasil, com a chegada dos portugueses, com os indígenas e com a fundação das primeiras vilas e cidades do Brasil. Espero que você tenha gostado da nossa aula de história. Até a próxima!